Boa noite, galera. Beleza? Hoje aqui a gente vai falar um pouco da correlação dos times frames que eu uso, beleza? Obviamente que eu não sou dono da verdade, existem várias outras formas de se analisar com outros vários times diferentes, mas eu vou falar o que tem dado certo para mim, eu vou passar um pouco da minha visão e do porquê das escolhas desses times, beleza? Primeiro a gente tem que entender o que de fato eu busco em cada um dessas telas aqui que a gente está observando, de 5, de 2, o de 10 e o de 60. Então, eu vou começar aqui pelo de 60. 60 para mim, o que ele vai passar? Aonde que eu tô, beleza? Ele primeiro, o que eu vejo no 60? Eu me localizo de forma afastada do gráfico, certo? Para saber onde ele vai abrir, se eu estou numa região de fundo, se eu estou num alvo, um gatilho, alguma coisa nesse sentido, para eu saber qual que vai ser o sentido da operação que vai ser mais favorável de eu buscar nos outros times, beleza? Então, o 60, ele vai me dar a localização, certo? Ele vai me dar o zoom menos do gráfico para eu saber que ponta que eu estou operando. Se o preço está num patamar caro, se ele está num patamar mais barato, enfim, para eu entender aonde que está sendo a região que eu estou operando para ver o padrão que eu busco esteja relacionado ao lado mais forte do preço ter a probabilidade de ir, beleza? O 10 minutos, ele é tanto para mim um gráfico operacional quanto também analítico. Ele está ali no meu meio termo, né? Então, ele me ajuda muito na seguinte situação. Por exemplo, aqui no 5 minutos, vamos fazer uma suposição aqui, ó. Tá vendo? Tem deixa eu dar um zoom aqui, para exemplificar que ele me ajuda, certo? É, eu tenho um fundo aqui. Aí muitas das vezes, ó, vamos supor que esse 14 ele não feche rompendo igual ele fechou, ele fecha aqui assim, ó, negando, certo? Então é como se o candle aqui ele já estivesse rejeitando a mínima. Mas quando a gente vai olhar lá no 10 minutos, vamos supor que ele ainda está trabalhando, beleza? Vamos supor que é esse candle 7 aqui, ele está trabalhando ali na mínima e ele não fechou. E às vezes evita de eu fazer uma entrada precipitada, né, nesse ponto, que ainda é um ponto que pode estar acontecendo um rompimento. Então, por isso que eu digo que ele é tanto analítico quanto operacional. Depois que ele fecha rompendo. Então, ele me indica que ainda o preço ainda pode continuar caindo. Mesmo, vamos supor que aqui no 5 ele poderia ter feito esse candle que a gente desenhou, e depois o outro ter feito isso aqui, né? Fechado, ganhando fundo, que seria o fechamento ali de 10 minutos. Então, ele me dá esse meio termo da direção do gráfico, certo? Fora que ele também deixa bem explícitos os movimentos do 5, né? Por ser exatamente metade do movimento, a gente vê bem claro os movimentos de máxima, mínima, quando ele respeita 50% do candle anterior. A gente faz essa analogia entre os dois ali e eles conseguem dar essa direção bem interessante, certo? E aí tem o de 5 minutos, não preciso dizer, né? Ele é praticamente o meu gráfico operacional. Os meus melhores padrões estão nos 5 minutos, né? Não adianta eu estudar, fazer backtest dos 5, pegar padrão dos 5 e na hora eu não operar os 5, né? Então, para mim, é insubstituível esse cara aqui. Ali é onde vai dar as minhas entradas realmente, tá? Sempre em confluência com os gráficos maiores. Ah, mas aí se você não tem o 15, então você vai perder uma entrada, às vezes, que está dando no 15. Galera, para mim não faz diferença, tá? Uma entrada a menos, uma a mais, não vai mudar muita coisa para mim. Então eu observo, eu deixo um pouco mais estruturado, de fato, o que eu estou olhando, para não. Às vezes, quando a gente presta atenção em muita coisa diferente, a gente não está prestando atenção em nada de verdade, né? Então eu foco bem no que eu estou disposto a analisar, justamente para não confundir nos times. E se está dando entrada lá, se não está dando, infelizmente a gente deixa passar. Muitas vezes ele vai te tirar de uma, mas muitas vezes ele também te coloca em situações ruins. Então defina o que vocês querem fazer, o que gráfico vocês vão olhar, para não virar, não se embananar, beleza? E o 2 minutos, né? Ele, na maioria das vezes, ele vai adiantar alguma situação que comece a se formar um padrão ali no 5 e ele está ali para
refinar o melhor ponto, ou de repente já te mostrar que o preço inverteu, né? Como assim, né? A gente pode até fazer essa analogia no dia de hoje mesmo. Ó, o preço veio, fez o back nos 50, e aí ele chegou lá na região dos 60, né? Que a gente estava olhando lá, que é justamente 50% dessa pernada toda aqui, gatilho, né? Ponto de parada. Então, o preço chegou lá. Chegou lá, beleza. A gente não tem ainda alguma coisa, mas a partir desses candles aqui, ó, 9, 10, ele começa a querer mostrar alguma coisa. E o 2 minutos ele pode refinar esse movimento. Porque o que a gente tem que entender? Quando ele começa a fazer um desenho de reversão de movimento, começa a romper mínimas, tudo se inicia no gráfico menor. E a gente vê claramente isso aqui começando a acontecer no 2, ó. Um pivôzinho de baixa, um ombro, cabeça ombro praticamente acontecendo aqui. E aqui é uma confirmação absoluta, né? O primeiro rompimento de um fundo menor, um topo menor que o outro e um fundo menor que o outro. Então, uma entrada extremamente confirmada pelo 2 minutos aqui no teste desse fundo rompido, que daria nesse um desses candles aqui, né? Então, eu estaria confirmando que o movimento virou. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos fazer o seguinte pressuposto, ó. Se eu fizer esse desenho aqui para vocês, vocês vão me dizer que o preço está subindo ou caindo. Vocês têm 5 segundos para pensar aí, pensa mentalmente. Olha para esse emaranhado de gráfico aí e me diz, o preço está subindo ou caindo? Quem falou que está subindo, acertou. Quem falou que está caindo, também acertou. Então a resposta correta, na verdade, é depende. Depende para onde você está olhando. Porque, galera, se você está trabalhando nesse momento do gráfico, o preço está caindo. Ele mudou, ele inverteu, ele está fazendo tendência de baixa. Ele está rompendo fundo, fazendo esses rompimentos, e a partir de certo ponto, ele faz a inversão do movimento. Quando ele faz o quê? Rompe topo e começa a fazer fundos mais altos. Então, tudo vai depender de que ponto que você está no gráfico, o que você está analisando. Por exemplo, a gente vê claramente que a primeira movimentação desse dia, né? Vamos voltar aqui. Aqui a gente vê claramente uma tendência de alta, certo? Então o preço aqui estava subindo. A partir do momento que a gente tem o fechamento desse candle, do alvo aqui, ele inicia um movimento de uma tendência de baixa, certo? Nos gráficos menores, fica bem mais desenhadinho, né? Apesar que aqui esticou muito, né? Ele não está nem fazendo aqueles topos e fundos bonitinhos que a gente vê. Então, aqui o preço estava subindo, aqui ele estava descendo, aqui ele voltou a subir, e aqui, né, aqui a gente já vê que lateralizou literalmente. Mas isso tudo é relativo do ponto que você está olhando e que gráfico você está analisando, né, para entender. Então, como de praxe, eu deixei um dia carregado aqui, a gente vai tentar ilustrar isso na prática, né, para ver essa interação entre esses gráficos aí que eu tenho usado, tá? Vou carregar o replay aqui. Centralizar os times. E já vou tocar aqui. A gente vai tentar ver isso de forma prática, beleza? Vamos só ver onde que ele vai abrir aqui. Ó, abriu lá perto do fundo. Foi bem parecido com o dia de hoje, né? Ó, tá abrindo perto das mínimas aqui dos 60. Então, galera, primeira coisa, igual eu falei, o que eu já analiso nos times que eu tô olhando? Onde que eu tô abrindo? Olha só onde que eu tô abrindo, que interessante. Eu tô abrindo com o preço custando barato, está custando caro. Eu estou no fundo, né? Então, muito provavelmente, o que eu vou querer nessa região, pessoal? Eu vou querer padrões de compras, certo? Sempre padrões para eu tentar comprar. Isso, mas e se o preço começar a cair e derreter? Deixa que caia. A gente espera um pullback para aí sim, né? Quando ele confirmar fundo, para ir buscar alvos mais embaixo. Mas até então, nessa região que ele está abrindo aqui, não tem como eu pensar diferente disso, certo? E aí a gente deixa ele trabalhar para ver como vai ser. Vamos lá. Tá abrindo bem aqui embaixo. Literalmente fundo, né?
Então, vamos deixar eu rolar de praxe, né? Vou deixar ele trabalhar o primeiro candle, aparecer algum padrãozinho, para a gente fazer as nossas operações tentando, eu vou tentar, né, ilustrar aí o que eu acabei de explicar. Lógico que depende muito do dia, né? Se o dia for muito lateral, aí fica difícil, porque eu quero justamente mostrar o quê? Esse cara aqui, ó, caguetando. Caguetando que de repente já mudou a direção do mercado, tá? Eu vou acelerar um pouquinho o preço aí para ele dar uma boa trabalhada. Olha lá, ó, o que ele já está fazendo. Abriu em fundo, né? Apesar de eu achar que ele não deu muita oportunidade. Aqui tinha a mínima, não chegou a testar. Essa mínima que ninguém rompe, ó. Parou aqui, né? Bem nessa mínima do 3 aí. Vocês vão ver que interessante, né? Porque quando que é quando que a gente vai querer buscar de fato uma reversão, né? Se bem que ele já está indo buscar os pontos aí, não, já está batendo no ponto de negação lá. Mas é quando esse cara aqui começar a inverter a estruturação do movimento. Fica mais confirmado. E ainda assim a gente tem que entender, quando a gente pega uma reversão no time menor, ele pode ser um pullback, uma correção do maior, para voltar a subir, tá? Mas vamos lá. Ó, já está indo para o topo, né? Tá parecendo o movimento de hoje, né? Do próprio dia de hoje, que a gente acabou de ver lá atrás. Abriu já desse estilingando aí. Olha, ele já tá... Aí eu vou colocando alguns pontos de interesse, ó. Ele já tá aqui na negação dos 60 minutos. E é o que eu falei, beleza, já tá chegando numa região vendedora, né? Mas ainda não tá dando venda. No 2 a gente vê o quê? Nada de inversão. Na verdade, ele está confirmando o rompimento aqui. Pode continuar subindo. Então, ele não me mostra nada para eu pensar ainda na venda, tá? Eu vou tentar usar sempre essa conjunção do que eu quero fazer e do que está acontecendo para a gente ter uma visão bem direcional do que o preço pode fazer, tá? Se demorar muitos candles a aparecer alguma coisa, eu sempre dou uma cortada, tá, no vídeo para não se estender e ir para o ponto que realmente faz sentido vocês pegarem aí para estudar. Aí, ó, deu um candle vermelho, significa alguma coisa, galera, aqui? Não. Por que não? Porque, olha, veja só, ele nem rompeu mínimas, né? Então, ele nem começou a fazer uma estruturação para baixo ainda. Então, isso para mim nada é a mesma coisa. Aqui ele pode ser justamente só o quê? Uma confirmação do rompimento do candle anterior, tá? Rola bater compra? Tá ficando meio esquisito, né? Já tá chegando em região de topo. Então aqui talvez eu já comece a inverter, né? Se ele tivesse dado essa chupinguela para cima toda, eu esperaria um pullback, alguma coisa nesse sentido, para chegar até lá. Mas ele rasgou para lá. Então aqui talvez eu já comece a buscar uma reversão de fato. E tem que ver se ela vai acontecer. Caso ela não aconteça, a gente espera de repente uma retração mais bonita aparecer. Ó, olha que legal lá o 2 me mostrando que não tem motivo de eu buscar a venda ainda, ó. Fez o rompimento, confirmou, tudo para continuar para buscar regiões mais altas, tá? Olha que legal, né? O mesmo padrão que ele deu no rompimento do topo lá atrás, ó. Aqui no 2 minutos, ó. Ele pode ainda estar fazendo o quê? Veja que ele consegue a estruturação, ó. Pode corrigir até aqui, né? Que é os 50%, para fazer o rompimento ainda desse topo aqui. Então a gente ainda está num movimento de alta, que é basicamente aquele desenho que a gente fez lá. O preço está nesse ponto subindo, tá? Sempre tomar cuidado com esses candles, ó, nessas pontas. Ele mostra que foi só um pullback, né? Fica bem confirmado aqui no nosso amigo no 2 minutos, tá? Confirmou o topo para continuar subindo o movimento. Dava para arriscar esses três, galera? Cara, dá, né? Mas eu prefiro aí esperar uma boa oportunidade nesse momento contrário agora. Eu já estou numa região que possa ter movimentação contrária. Por quê?
Ele esticou, né? Ele veio lá do fundo e já está no topo. No mínimo que ele pode fazer é isso aqui, né? Uma nova retração. Vamos ver se lá pouquinho pro fechamento do 60, talvez ele dê alguma indicativa para isso. Ó, começou a fazer a falha aqui no topo, certo? Ainda não vou fazer operação nenhuma, porque ela não é uma falha confirmada, certo? Ela pode estar fazendo só esse movimento de pullback aqui em cima, mas aqui já é o ponto que eu quero que aconteça alguma coisa de fato, né? Ó, 2 minutos trabalhando ali em cima do movimento ainda. Enquanto o 2 não ganhar mínimas para baixo aqui, ó, eu vou evitar de fazer o trade, tá? Eu quero justamente essa confluência aqui para mostrar essa interação do gráfico, onde ele inicia realmente o movimento, para a gente poder, às vezes, entrar aqui. Às vezes é uma entrada mais atrasada, com certeza, mas ainda assim é uma entrada mais confirmada, mais válida. Olha, está querendo falhar bem aí, né? Dá uma olhadinha aqui no 10, só se ele confirmou o rompimento. Ficou bem rente. Mas ainda não teve a quebra de estrutura aqui, ó. Veio, fez pullback, topo rompido, tá subindo. Segue a onda. Agora, se a gente der muito azar de nenhuma reversãozinha aqui no dia, eu acho difícil, né? Ele subiu, vamos ver quantos pontos. Quase 1.000 pontos já. Fechou rompendo lá em cima ainda, né? No 60. Vamos ver se o candle 13 aí ajuda nós. Ó, vou ver aqui no 2, o que ele tem que romper aqui, ó? Devolver esse movimento. O 13 já fez aí a negação do topo, mas ainda não fez a estruturação que eu queria aqui para mostrar. Aí, ó, tá começando a fazer. Aqui eu já posso fazer o quê? Venda. Se ele vier para testar nesses pontos, nossa, aqui já vai inverter de vez, né? Talvez a venda seja mais embaixo. Deixar nesse fundo aqui, ele já rompeu vários, né? Ver se ele vem buscar aqui, ó. Justamente porque aqui, ó, como está muito claro, a reversão do movimento. Ó, o preço vinha fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui ele já jogou o preço, ó, aqui para baixo. Então aqui ele pode testar esse cara aqui, pode testar esse cara aqui. Se romper esse fundo aqui, pode testar esse fundo aqui e descer. Ó, não vai pegar. Tirar a ordem aqui. Próxima venda que eu posso tentar é aqui. Vamos ver onde que ele está aqui na região. 60 minutos já está até entrando numa zona compradora, né? O 2 deu uma falhadinha, vamos ver se ele volta aí para testar esse fundo, né? Por quê, galera? Porque aqui eu inverti o movimento, certo? Estou vindo do topo, estou caindo. O problema é que agora já está ficando muito embaixo, né? Eu já estou quase buscando o outro movimento de novo, né? Ele foi muito rápido e voltou sem dar muita chance. Aqui no 14 ele deu a venda, tá? Pelo 5, mas saiu do critério que eu queria usar para fazer aqui com vocês, que é justamente onde ele quebra o movimento, tá? Por isso que eu nem imaginei de pegar ele. Ó, aqui já vou tirar minha ordem, já não faz mais sentido. Vamos ver se ele dá outro movimento melhor aí. O que eu já estou de olho? Já estou na região de compra aqui do 60. Ó. Veja que ele já voltou lá por causa do fundo. Negação desse fundo, os gatilhos aqui, é uma região de compra. O que eu quero? A inversão desse movimento de queda. Ó. Ele está caindo, fez aqui
No 2 ele praticamente dá uma falha de fundo, mas o que eu vou fazer para tentar fazer essa compra? Quando ele romper esse topo e voltar para testar, tá? Ele pode dar um topinho duplo aqui e continuar derretendo, né? Ó, tá testando aqueles fundos lá que eu queria vender aquela hora, né? É região de venda? É, até porque eu acho que tá no 50. É, tá muito acelerado, né? Olha que legal aqui onde foi, né, o padrão. Fundo, fundo, testou. Aqui tem um topinho intermediário ali. O dia está fazendo movimentos muito alongados, né? Não está dando a estruturação que eu queria mostrar. Olha lá o 10 minutos, né? Perfeito. Entrada de 50%, acabei não prestando atenção também. Aqui, ó. E se ele voltar para testar, dá essa compra. Pegou. Por quê? Olha como inverteu o movimento da estruturação. Até que enfim, ó, veio, fez o back, falhou, fez esse pullback micro, falhou de novo, jogou, fez o rompimento. Então aqui eu já tive uma inversão de estruturação aqui no 2 minutos. Veio fazer o teste do topinho rompido, olha lá, já está região do alvo, né? O que foi importante aqui? Lugar, lugar, movimento de quebra, de falha e o movimento de reversão, né? Ele praticamente inverteu o movimento que ele estava olhando ali, o movimento que ele está fazendo. Um gatilho aqui que eu vou testar. Ó, já fechou rompendo, já dá para de repente fazer mais uma compra. Ó. Por quê? Olha como inverteu. Já fez, rompeu o topo, voltou para testar, ainda pode continuar o movimento. Estou vindo aonde? Lá dos 50% dos 60 minutos, né? Vou colocar a fibra aqui no candle 1 de 60. Veja só que legal, né? Fechou acima de 50, acima do gatilho, testou. Então tem todo esse contexto de subida, estou nos pontos. O que está acontecendo com o gráfico nesse momento? Topos e fundos ascendentes, né? Então, sempre os movimentos compradores vão ser mais interessantes para mim. Nossa, beliscou ali a ordem. Não pegou, né? Tirar aí, ó. Vou colocar outra aqui. Fica protegido. Vou esperar para ver se esse trade dá alvo e a gente encerra aqui, tá? Acho que deu para chegar numa conclusão, apesar do dia não ter ajudado tanto, mas o principal é o quê? É entender o momento que você está do gráfico, a região que você está. Desde o início aqui, né? É que ele fez um movimento muito forte, mas olha só as ondinhas, né? Rompendo topo. E de repente é bom você evitar fazer qualquer tipo de operação enquanto na venda, no caso, né? Enquanto você não tenha a reversão desse movimento. Ó, a partir do momento que ele começou a romper o fundo, ele estruturou aqui movimentos de baixa até encontrar o suporte de novo e aí começou a fazer o movimento altista de novo. Beleza, galera? Então é isso aí que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que ajude e até a próxima.